Então tá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer a nossa segunda aula sobre análise de indicadores. Quero lembrar para vocês, então, que esse programa de formação faz parte do programa, do projeto 21980, que é o Cataforte, fortalecimento e estruturação da rede de catadores e catadoras do Vale do Rio dos Sinos, financiado pela Fundação Banco do Brasil e BNDES. Certo? Vou compartilhar a nossa aulinha de hoje. Deixa eu já colocar aqui. Carregou para vocês, né? Bom, vamos para a nossa segunda aula, certo? Semana passada eu tentei explicar um pouquinho, passei para vocês o que é um dado, o que é um indicador. Opa. O que é um indicador, o que é uma meta e como tudo isso se correlaciona, tá? Hoje, a gente vai por um outro caminho, tá? Eu pedi para vocês fazerem como tarefa uma coleta de dados, certo? E pedi para vocês darem uma olhada nesses dados, enfim, nessa coleta de informações que vocês fizeram e pensassem um pouco sobre o que tirar daí e tal. Vocês conseguiram fazer? Tranquilo? Tiveram dificuldades? Como é que foi? Quem é que levanta a mão para me responder? Era a quantidade de material em fardos que era feito por hora, era isso, né? Eu queria que vocês pegassem, por exemplo, medissem quanto tempo demorava para fazer um fardo, né? E daí pegavam algumas outras informações naquela tabelinha que eu passei para vocês. Eu encaminhei ele no grupo. Tá, legal. E teve alguma dificuldade para fazer? Foi tranquilo? Não, para nós foi tranquilo porque coisas que a gente já tem no nosso cotidiano, né? Nós que somos das lideranças ali, a gente tem mais ou menos uma noção de que tempo que leva, quanto que é um peso, um fardo, porque como somos nós que falamos diretamente com os fornecedores, né? Sim, daí você tem uma boa noção já de como é que essas informações têm que se parecer, certo? Sim, aham. Beleza. Chegasse a fazer olhar os dados e ver se tinha alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, não? Não, na verdade, a tabela era bem simples ali, eu fiz com o Júlio, né, que ele trabalha conosco ali na parte da liderança e foi bem tranquilo. E a Salete, foi os três que fizeram ali a atividade. Legal, legal. Quem mais conseguiu fazer? Quem é que não conseguiu fazer e por quê? Mãozinhas, eu preciso de mãozinhas. Professor, Diga. eu mandei para ti ali, daí eu perguntei para meus colegas, porque eu não trabalho na prensa ali, né? Tá. Daí, como eu trabalho na esteira, assim, eu não sabia mais ou menos os pesos e coisa, mas daí, como eles estão no dia a dia ali, né? Eles me passaram ali. Te deram uma ajudada. Legal. Isso aí, daí eu mandei para ti lá naquele dia que eu te perguntei lá. Isso, verdade, a gente conversou, né? Ótimo. Lino, fala para nós. Boa noite. Eu fiz, né? O pessoal lá das prensas que fazem, eles passaram direitinho o horário, porque eu imprimi a folha e deixei para eles ir anotando, né? Porque o meu setor é diferente, não faço prensa. E chegar esse conteúdo aí eu posso postar onde? No Moodle ou no... A gente vai continuar usando esse material, tá? Tá. Forma, daí, no fim, a gente vai combinar numa última entrega
Mas não se preocupe, o importante é ir fazendo, tá? Não Tá deixem bom. para fazer tudo de última hora, só isso. Mas, Lilo, tu chegasse a fazer olhar os dados e tentar pensar em cima deles, o que que eles mostram para ti, enfim. Sim. Eles mostram que cada material tem horário diferente, né? Para fazer o fardo, né? E os pesos são, alguns são meio parecidos, outros Tá. não, né? Uhum. E Beleza. uma boa qualidade do fardo, tudo, né? Sim, ótimo. Ótimo. Então, tu conseguiu dar uma olhada naquela tabela e, a partir... Tu só olhou a tabela ou chegou aí para fazer um gráfico, alguma coisa assim? Não, eu preenchi a tabela só. Tá, ótimo. Ótimo. Era isso. Beleza. Uhum. Bom, fiz essas perguntas porque hoje a gente vai justamente avançar na análise propriamente dita de indicadores, tá? Essa primeira etapa da aula passada que eu passei para vocês fazerem, que é a parte de coleta, né, e organização dos dados, ela é super importante. A gente precisa organizar os dados e coletar eles de uma forma padronizada, né, que eu comentei com vocês na última aula. Justamente por quê? Porque na hora da análise, né, quando a gente vai pensar em cima daqueles dados que a gente coletou, eles têm que estar, primeiro, corretos, tem que estar de acordo com o que realmente aconteceu, e por isso uma padronização e ter um documento padrão que faz com que seja sempre coletada a informação da forma correta, e para evitar justamente depois, na hora que eu for olhar essas informações, eu não acabar me deparando com algo que não faz nenhum sentido, com a realidade, pelo menos, tá? Então, hoje, o que a gente vai tratar é justamente mais da parte de análise. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, deixa eu já passar aqui o próximo slide, o que são representações de indicadores, né? Ou algumas das representações de indicadores, o roteiro de interrogatório de um gráfico. Vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de indicadores. Depois ali o gráfico certo para cada pergunta. E no final, o raio-x final aí da nossa aula, tá? A gente vai fazer também vou fazer algo um pouquinho mais prático com vocês. Não sei, Lino, se vai ser no nível que tu espera, porque a gente tem que regular um pouquinho os conhecimentos de todo mundo. Mas eu fiquei de tentar elaborar algum material extra, porque eu vi que tu já está um pouquinho mais avançado na parte de análise, e daí eu te mando alguma coisa, algumas indicações sobre coisas que tu pode pesquisar mais e buscar mais para te aperfeiçoar, tá? Muito bem. Bom, eu vou mostrar esse exemplo que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Esse aqui é um quadro de indicadores que traz várias representações diferentes, tá? Então, a gente tem, por exemplo, deixa eu pegar a minha canetinha aqui, meu pointer, cadê meu pointer? Pointer é esse. Apontador. Então, a gente tem pelo menos 3, 4 tipos de representações aqui, tá? A gente tem gráficos, né? Então, tem esse gráfico de rosquinha, tem gráfico de barras, tem totalizadores, né? Ou KPIs, que são só números, né? Números relevantes e tal. Tem algumas tabelas, tá? E tem algumas representações mais complexas, por exemplo, essa desse medidor aqui que eu coloquei, tá? Cada uma dessas representações, ela tem o papel de nos ajudar a entender a interpretação dos dados que a gente coletou. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico de rosquinha, tá? Eu usei esse gráfico aqui de rosquinha porque ele era o jeito mais fácil de eu demonstrar uma distribuição por tipos de produto, né? Então, por exemplo, eu peguei as 5 frações básicas, né? Papel, plástico, vidro e metais, e representei isso aqui como uma rosquinha. Cada porção da rosquinha
representa um tipo de material e quanto que desse material, quanto o percentual desse material faz parte do total produzido no mês, por exemplo. Tá? Então, fica claro para nós, numa interpretação, olhando uma imagem, ao invés de olhar uma tabela, que é o que vocês fizeram. Vocês fizeram uma tabela, né? Então, olhar uma tabela, às vezes, não é simples de tu entender um padrão ou de tu entender uma distribuição. Às vezes, tu precisa reorganizar os dados para que eles fiquem de uma forma em que tu consiga realmente entender o que está acontecendo, para tu poder, que nem eu falei na outra aula, tomar alguma decisão em cima daquilo. Tá? Então, hoje, o que a gente vai ver é justamente isso. Algumas formas de representar alguns indicadores. Vou tentar direcionar vocês, para vocês entenderem o que cabe para cada tipo de indicador, por exemplo, né? Melhor fazer um gráfico X, melhor fazer um gráfico Y, melhor mostrar uma tabela, melhor que seja só um número, por exemplo. Né? Um número bem grande, que mostra mais ou menos, por exemplo. Tá? Então, um pouquinho isso que a gente vai ver hoje, certo? Seguinte. Bom, aqui eu trago para vocês o método de 3 passos, tá? Que é para ajudar vocês na hora de uma interpretação, principalmente de gráficos, né? Mas seja de tanto gráficos como qualquer outra interpretação de uma imagem ou de alguma representação gráfica de de indicadores, tá? E são basicamente 3 etapas. O que eu coloquei aqui? Bom, o gráfico ele não se olha, ele se interroga. No caso, a gente pergunta o porquê das coisas estarem ali, tá? Algumas coisas que a gente precisa, primeiro passo, né? Entender título e fonte. O título, né? O que aquilo mede, por exemplo, e de onde vieram os dados, tá? Título, ou seja, vai estar descrito ali o que aquela representação quer nos dizer, tá? Isso é o título. E a fonte, ela vai dizer de onde é que esses dados vieram. Nem sempre vocês vão ter acesso à fonte dos dados quando estiverem olhando dados de terceiras, por exemplo. Né? Por exemplo, sei lá, vão estar olhando os dados de uma outra empresa, por exemplo. Vocês não vão saber exatamente qual é a fonte. Provavelmente é uma fonte interna que eles não vão abrir para vocês. Tá? Mas, nos dados de vocês, a fonte, no geral, vai ser a coleta de dados que vocês mesmos fizeram. Tá? E o título tem que dizer, o mais claro possível, pelo menos, o que aquele gráfico quer te apresentar. Tá? Depois, eixos e escalas. Tá? Eixo. Os eixos, eles vão nos dizer quais são as dimensões que aquele gráfico apresenta. Né? Então, às vezes, eu tenho um gráfico que é por tempo e por quantidade, né? Então tem que ter clareza que é tempo por quantidade, né? A gente vai ver alguns exemplos mais para frente, vai ficar um pouco mais claro. Mas eu tenho que entender quais são os eixos daquele gráfico, por exemplo. Isso falando especificamente de um gráfico, tá? Nem sempre a gente vai ter só eixos, né? A gente pode ter outras representações. E escalas, daí eu vou mostrar mais diretamente num gráfico em si. Escalas vão nos ajudar a não se perder daqui a pouco no que aquele gráfico está mostrando, porque eu posso fazer em escalas menores ou maiores, né? Posso, daqui a pouco, alterar o tamanho dos eixos para que eles representem uma coisa que não é real, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, se uma escala começa em 0, um eixo, por exemplo, começa em 0, a figura que vai apresentar no gráfico é uma. Se a escala começar no 10, por exemplo, pode ser outra coisa completamente diferente, né? Às vezes é interessante fazer isso, às vezes não. E daí eu vou mostrar para vocês alguns casos em que isso é importante, tá? Depois a gente tem tendências e comparações, né? Então, em muitos gráficos, eu vou ter presença de tendências, né? De alguns padrões, que a gente pode comentar rapidamente em alguns casos. E comparações, eu estou comparando duas coisas no mesmo gráfico, tá?
Então, a ideia disso é eu conseguir entender o que aconteceu ao longo do tempo, né? Geralmente tendências e comparações vão mostrar o comportamento daquele indicador que eu estou querendo medir, certo? Mas vamos para algo um pouquinho mais prático. Isso aqui é um gráfico, tá? E é só isso que eu vou dizer para vocês. Vocês tiram alguma conclusão desse gráfico? Dessa representação gráfica? O que ela diz para vocês? Quem é que consegue, enfim, me dizer alguma coisa? Altos e baixos? Temos altos e baixos, beleza. Que ela oscila, mas num nível mais alto ali, né? Ela não desce tanto. Beleza. A gente tem uma oscilação, né? Uma oscilação, ela tem um vale, depois sobe de novo e depois desce de novo, né? Ok, mas é isso, né? Eu consigo ver um padrãozinho de oscilações ali, né? Basicamente. Eu acho que esse é o principal do que dá para ver, né? Bom, agora vamos melhorar isso, tá? Vamos colocar mais informações. Bom, vamos colocar os eixos, tá? Ó, agora temos eixos. Os eixos nos ajudam a entender um pouco melhor, né? Que conclusões que eu consigo tirar agora? Que é uma medida mensal e que essa medida é de 10 em 10. Beleza, ok. A gente ainda não sabe do que se trata, né? Mas quando mais informação eu vou dando, mais claro vai ficando, né? Bom, eu sei então, bom, é uma medida ao longo do tempo. E uma medida mensal, né? Todo mês eu tenho uma medida. Isso sim, ótimo. Eu tenho algum padrão, né? E eu tenho aqui uma escala de medida que eu ainda não sei do que é, né? Vamos colocar mais informação. Rótulo de dados. Bom, agora eu tenho um pouquinho mais de informação. Agora eu sei os números exatos de cada mês, certo? Não agregou tanta informação ainda, mas eu já consigo ter um pouco mais de clareza do que está acontecendo, tá? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos colocar os títulos dos eixos. Opa, títulos dos eixos. Opa, meu título dos eixos meio sacaneado. Tá. Quantidade em tonelada, tá? Título do gráfico. O que agora o título do gráfico me diz, junto com as outras informações? O que eu consigo entender agora do que está acontecendo? Eu vou falar, se ninguém falar. Pode falar. Manda, Júlio. É uma medida em tonelada, né? Aquele 75,4 ali de janeiro é a tonelada. Que a gente ainda não sabe se é coletado, produzido, o que pode ser, né? Exatamente. Então, a gente sabe que é uma quantidade de toneladas e ela vem ocorrendo ao longo do tempo, né? Então, isso a gente sabe, né? E a gente tem essa quantidade aqui. Meu exemplo me sacaneou, mas os eixos aqui eles ficaram sem nome, mas aqui a gente tem quantidade produzida em tonelada. E aqui embaixo, é meio óbvio, né? Mas a gente tem meses, né? Meses. Tá? E aqui, no nosso nome do gráfico, faltou só colocar a quantidade de mês. E aqui, quantidade produzida. Certo? Bom,
Agora sim, agora a gente tem muita informação, certo? A gente tem um gráfico completo aqui com todas as informações que um gráfico precisa ter, tá? Bom, a partir disso, o que que eu consigo extrair mais de interpretações desse gráfico? Fala, Júlio. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Claro, Eu sempre me pergunte. enrolo com isso quando as pessoas perguntam, qual é a quantidade mensal produzida por vocês? Ou triada. A Tá. triada, que eu entendo é que, triado, por exemplo, né, que eu entendo é que chegou na mesa de triagem lá na esteira e passou por triagem, né? Uhum. Ou se refere ao resultado final, é quanto eu consegui produzir para comercializar. Eu tenho uma dúvida nessa forma de expressar, sabe? Eu sempre pergunto, quando alguém vai lá, me pergunta... Eu te faço uma sugestão, tá? Ó, tu tem, basicamente, duas medidas principais, tá? Que é, primeiro, o resíduo coletado. É o teu bruto, né? É o que entra na cooperativa. E tu tem o que sai. E o que sai, tu tem várias frações, né? Mas vamos considerar que só tem duas, que é rejeitos e comercializados, certo? Que são rejeitos de produtos, vamos dizer assim. Acho que fica mais claro até. Quando tu fala triado, tanto o rejeito quanto o produto são triados, porque eles passam pelo processo de triagem. Então, eu sugiro que tu não Ele usar passou por um triagem. processo, né? Isso. Porque triado, todo o material é triado. Daí a pessoa que tem que te fazer a pergunta certa. E daí tu diz, tá, então tu tá falando de material coletado. Material coletado é tudo que entrou. Tudo que entrou é X. Tudo que foi comercializado, daí é uma outra medida. Tudo que foi rejeito é outra medida. Triado, triado é tudo. Entendeu? Agora, triado bom é uma coisa, triado ruim é outra, sei lá. Então, eu sugiro que eu sempre trabalhar com material coletado e pode ser produzido ou comercializado, que eu acho que fica mais claro do que você está falando, tá? É só uma clareza de nomenclatura. Às Nesse vezes, teu não. caso aqui, produzido é comercializado, é que está pronto para comercializar. Isso, exatamente. Aqui eu estou falando de produção, tá? Isso aqui é o que vai ser comercializado no mês, tá? Então, bom, o que a gente tira de conclusões desses padrões aqui? A gente tem, às vezes a gente precisa trazer conhecimentos externos para interpretar, tá? Então, às vezes só o gráfico não é suficiente, eu preciso de um pouquinho mais de contexto. Que vocês têm esse contexto. Esse contexto vocês já têm, porque isso aqui é basicamente a representação de uma produção de uma cooperativa, certo? Mas vamos lá. O que mais você consegue entender desses padrões que estão aí na tela? O que acontece? O que pode estar acontecendo no mês de abril e no mês de outubro? Teve uma baixa ali. Teve Não uma muito, mas teve, né? Uhum. Mas tem alguma coisa que acontece exatamente no meio dos trimestres aqui, né? Eu coloquei de propósito esse padrão. Esse padrão não necessariamente é o padrão da cooperativa de vocês, tá? Mas, por exemplo, meio de abril, se vocês pararem para pensar, a gente passou já do final do ano, de janeiro, fevereiro e tudo mais, que é quando a gente acaba tendo, em muitos lugares, tem produção maior de resíduo. Por quê? A gente tem as festas, muita compra de presente, enfim, é mais consumo, tá? Início do ano. E no meio do ano, a gente tem, por exemplo, férias escolares, por exemplo. E daí o pessoal, enfim, viaja, alguma coisa assim, e acaba tendo também, de repente, um boom de geração de resíduos, porque as pessoas estão mais em casa, por exemplo. Tá? Então, essas são algumas interpretações que vocês podem fazer. Por exemplo, eu poderia fazer esse mesmo gráfico
para representar preço dos materiais. Tá? Preço dos materiais, às vezes tem esse comportamento aqui, ó. A gente está falando de 2 momentos em que tu tem uma baixa, tanto de quantidade quanto de preço. Isso muitas vezes acontece por causa disso, tá? Às vezes pode acontecer o contrário, por exemplo, tu tem uma baixa na quantidade de material, mas um aumento do resíduo. O preço do resíduo, às vezes, não está diretamente correlacionado a... Não tem uma relação direta, por exemplo, com uma geração de resíduo. As pessoas podem estar consumindo e gerando muito resíduo e o preço do resíduo está lá embaixo, está lá em cima, por exemplo, por outras questões, sei lá. Mas isso existe uma relação, pelo menos para nós existe. Porque geralmente, quando o preço cai, o pessoal não coleta tanto na rua. Aumenta mais o nosso material, a nossa coleta de material. Quando o preço dos materiais começam a subir, a gente percebe que existe uma redução lá no ponto, lá onde a gente vai coletando, sabe? Na rua. Por quê? Porque o catador individual, ele vai mais para a rua. Opa, vamos começar. Sim, sim. Esses padrões, aqui eu trouxe um tipo de padrão para vocês, que ele pode não ser o padrão da cooperativa de vocês. Só estou dizendo que ele tem um padrão. E, realmente, às vezes tu tem essa correlação. Tu tem muita produção na cooperativa e o preço baixa. Bom, daqui a pouco o teu comprador, tu tem mais produção e provavelmente outros fornecedores dele também tem mais. Então ele baixa o preço, porque tem muita oferta no mercado. O preço baixa. É uma possibilidade. Às vezes são coisas que estão fora do controle geral do mercado, né? Às vezes é uma coisa macroeconômica. Por exemplo, a gente teve o boom aliás, o problema do imposto de importação de resíduos, que afetou muito o mercado brasileiro, né? Porque no último governo a gente teve uma mudança na legislação e daí se cortou várias taxas de importação e começou a chegar muito resíduo de fora do Brasil, vindo da Europa e China, enfim. E isso afetou o mercado interno, porque começou a ter muito material vindo de fora, material virgem, até, que acabava sendo mais barato muito mais barato do que o nacional e, por consequência, baixou o preço do plástico nacional. Na decorrência disso, bom, o preço do material virgem é a base para o preço do material reciclado. Então, quando um baixa, o outro baixa junto. Inclusive, a gente pode até fazer uma correlação direta, né? Quando a gente vê que o preço do material virgem está caindo, a gente vê que o preço do material reciclado está caindo junto, na mesma proporção, geralmente. Né? Tu nunca tem um passando pelo outro, né? Tu nunca tem um X. Isso nunca vai acontecer. Tá? Bom, o que mais de informações? Bom, aqui, só para vocês entenderem alguns padrões, já vou adiantar para vocês isso. Aqui a gente tem um padrão de sazonalidade, que a gente chama, que é quando a gente tem essas variações que vão se repetindo ao longo do tempo. A gente chama isso de sazonalidade. Tá? É como se a gente tivesse... sazonalidade no sentido de... deixa eu pensar algo um pouco mais próximo. Quando a gente está falando de estações do ano, por exemplo. Né? Tu tem uma temporada, por exemplo, de calor, né? Tu vai aumentando o calor, daí tu chega num pico, depois começa a esfriar de novo, né? As estações do ano é um sistema de sazonalidade, né? Que é onde tu tem a variação da temperatura. Isso sempre do mesmo jeito, pelo menos o padrão é sempre o mesmo, podendo ser mais ou menos temperatura, mas ainda assim o padrão se repete, e ele vai acontecendo todo ano sempre igual, tá? Então, padrões de sazonalidade têm essa característica. Eles vão se repetindo ao longo do tempo. Se eu tivesse trazido, por exemplo, 2, 3 anos, esse padrão aqui se repetiria. Talvez não com os mesmos valores, mas muito parecido com isso, sabe? Então, isso é uma ajuda, por exemplo, a gente entender que, sei lá,
em abril, provavelmente eu vou ter uma baixa de novo na quantidade produzida, se eu não tomar nenhuma atitude, pelo menos. Ou eu sabendo de antemão que a minha produção vai ser mais baixa nos meses de setembro, outubro, novembro, eu tenho que fazer um caixa, porque naquele período talvez eu vá ter uma queda na minha produção, né? Enfim, isso são padrões que nos ajudam a, de certa forma, nos ajudam a prever o futuro, tá? A análise de dados tem essa possibilidade também. Não é tão simples de fazer se tu tem indicadores muito complexos, mas alguns indicadores conseguem nos ajudar a, pelo menos, ver padrões que se repetem ao longo do tempo e nos ajudam, de certa forma, a nos preparar para uma eventual situação, enfim. Aqui eu estou falando, por exemplo, na variação de produção, né? Se vocês notam que na cooperativa de vocês tem uma variação de produção que ela é recorrente, todo início do ano eu tenho superprodução, todo mês de abril eu tenho produção mínima, né? Bom, então talvez eu possa me programar. O que eu posso fazer para me programar melhor e garantir, por exemplo, que eu tenha um pagamento estável para todo mundo ao longo do ano? Bom, então, sei lá, janeiro eu vou segurar um pouco mais, não vou pagar tudo, sei lá, pegar 100% do que foi vendido e distribuir entre o pessoal, vou deixar algo mais, fazer uma reservinha, para daí depois, no mês de abril, eu fazer essa redistribuição dessa reserva, só para o pessoal não ter essa variação tão grande ao longo do ano, por exemplo, né? Porque da mesma forma que a produção varia, a renda vai variar também, né? O faturamento vai variar também, certo? Dúvidas até aqui, gente? Beleza. Bom, ainda falando de padrões e tendências, que acho que é importante a gente falar, o que eu tenho de outras tendências aqui, tá? E elas aparecem em outros gráficos também, mas eu vou usar tudo no mesmo só para a gente poder trabalhar, tá? Bom, tendências, tá? O que é importante eu entender? Eu posso ter várias tendências, né? Mas as principais são três, tá? Tendência de queda, tendência de alta e como é que é? Essa tendência sazonal, tá? Bom, uma tendência sazonal, ela já compõe todas elas. Então, por exemplo, aqui no início de janeiro, eu tenho uma tendência de baixa, tá? E ela aparece aqui no início do ano, por exemplo. Opa. Vou trazer para vocês. Aqui que não apareceu para vocês. Ah, sim. Deixa eu passar. Aqui. Tá? Então, aqui no início do ano, ó, eu tenho uma tendência de baixa. Eu comecei em 75 toneladas produzidas, foi caindo, caindo, caindo. Às vezes não é perfeito, né? Eu tenho aqui 62,9 e 62,5. É parecido, né? E da mesma forma, por exemplo, lá no fim do ano, eu vou ter uma tendência de alta, tá? Uma tendência de alta aqui, ó. E daí vocês conseguem ver. Então, eu tenho ali 54, 60, 69, certo? Esses são os padrões principais que vocês têm que ter em mente quando estão analisando alguma coisa, e eles ajudam vocês a entender o que vocês estão medindo também, tá? Então, bom, se eu estou falando de produção subindo, faz sentido. Faz sentido? Né? Essa é uma das perguntas. Faz sentido estar subindo? Faz sentido. Final do ano, férias, festas, enfim, faz sentido. Sei lá, janeiro, fevereiro, março. Daí tem que pensar um pouquinho nos motivos. E daí os motivos vão variar muito do contexto em que a cooperativa de vocês está inserido, por exemplo. Tá? Mas basicamente são esses os principais padrões, né, e tendências que a gente vai ter nos gráficos, tá? Aqui eu estou mostrando um gráfico de barras, mas tem outras representações gráficas que podem ajudar vocês a até ver melhor
essas tendências, tá? Bom, seguindo. Vamos falar sobre alguns tipos de indicadores, tá? Cada indicador vai ter a sua forma de representar, mas vamos ver quais são eles primeiro, né? Bom, eu tenho indicadores que representam volume, né? Ou quantidade, vamos dizer assim, né? Daí, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo do carro, né? 80 quilômetros por hora, que é o velocímetro, né? E na gestão, por exemplo, é vendas do dia ou produção mensal, tá? Então, é uma quantidade que eu estou querendo ver ou medir, tá? Eu posso ter indicadores de proporção. Então, por exemplo, eu tenho ali no meu carro uma representação do tanque, né? Eu estou com tanque pela metade, 50% do tanque, por exemplo. Então, eu estou usando percentual. Na hora da gestão, por exemplo, eu posso estar falando de taxa de conversão, ou nas cooperativas pode ser percentual, que nem eu mostrei lá no início, por exemplo, percentual de plásticos em relação ao total que eu produzi no mês, né? Quantos por cento aquela massa de plástico representa do meu faturamento, por exemplo, ou da minha produção mensal, tá? Às vezes às vezes essa diferença é importante, por exemplo. Se vocês pararem para pensar, plásticos é um exemplo legal de analisar. Por quê? Porque plástico é um material que é leve, né? Só que ele tem alto valor agregado, ou seja, o valor dele é muito alto. Então, na hora que tu faz uma comparação, por exemplo, eu sei que os meus plásticos representam só 10% do que eu produzo no mês, mas eles representam no meu faturamento quase 30%. Então, às vezes, vale mais a pena eu tomar uma decisão, por exemplo, de triar melhor os meus plásticos. Pode ser mais interessante do que eu tentar buscar, sei lá, outros tipos de materiais que têm um valor agregado menor, tá? Por quê? Porque se eu mexo nos plásticos, ele contribui mais para o meu ganho no final do mês, tá? Então, isso a gente consegue ver através de análises de dados. A gente consegue, de repente, fazer um gráfico que representa essa proporção, né, da quantidade de plástico no meu faturamento, e consigo ter uma ideia de qual é o impacto que isso vai ter, né, nas minhas atividades diárias, tá? Bom, eu tenho médias, né? Então, eu posso trabalhar com médias também, né? Então, consumo médio, por exemplo, num carro a gente tem aquela ideia do consumo médio por litro, né? Na parte de gestão, então, a gente vai falar um pouquinho de faturamento por cliente. Ou, por exemplo, faturamento por tipo de material, que eu já até comentei antes, a mesma ideia do plástico. Quanto que o plástico representa das minhas vendas em comparação, por exemplo, com o papel, né? Isso pode me ajudar a ter algumas ideias do que vale mais a pena trabalhar. Bom, a gente tem variância. Então, aqui eu estou falando de rotação do motor, né, no vermelho, por exemplo. Mas aqui eu posso estar comparando medidas de crescimento. Então, mês passado a minha produção sei lá, foi o aumento da minha produção, que eu estou querendo falar de aumentos, aumentou 5% em relação ao mês anterior. E assim eu vou fazendo esses cálculos para poder entender como é que está ocorrendo a evolução. Se eu estou crescendo, só crescendo, 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 ou se eu tenho, não, diminuí, cresci, diminuí, cresci, diminuí, cresci. Eu estou variando dentro de um padrão, tá? Bom, aí aqui eu trago alguns exemplos, tá? Aqui de volume, que é o mesmo gráfico que é parecido com o gráfico que eu trouxe no início lá, né? Aquele primeiro gráfico que não tinha informação nenhuma. Bom, aqui eu tenho vendas por dia da semana, eu tenho o meu eixo Y, que é unidades vendidas, e eu tenho dias da semana, tá? E aí aqui eu tenho claramente um padrão de
Alta. Alta, muito bem. Ou crescimento, né? É isso aí. Então, tem um padrão de crescimento. Estou vendo aqui que, ao longo da semana, as minhas vendas vão aumentando, né? Isso está bem claro, né? E o meu melhor dia é sábado, né? Segunda-feira morreu, tá? Tudo já, enfim. Tem lugar que nem abre isso na segunda, muitas vezes, porque eles analisam esse gráfico. Então, vou dar folga. Que dia que eu vou dar folga pro meu pessoal, por exemplo? Bom, se eu notar que num restaurante, por exemplo, se eu notar que na segunda-feira eu tenho pouca gente indo, bom, talvez valha mais a pena, ao invés de eu abrir nesse dia e criar uma nova escala de trabalho, talvez valha mais a pena eu fechar, dar folga para os meus funcionários nesse dia e voltar a trabalhar na terça-feira, por exemplo. Tá? Então, é assim que a gente olha esse gráfico, entende o que ele quer dizer e age em cima dele. Tá? Bom, dando sequência, então, aqui o gráfico de proporção, já vimos ele, mas vamos falar de novo. Então, aqui eu estou falando de origem dos clientes, tá? Só para vocês entenderem, quando eu estou, no caso de produtos, por exemplo, um produto XYZ, vamos falar sobre Boticário, por exemplo, as vendas do Boticário. Bom, da onde que vem os clientes que compram Boticário, tá? 42% dos clientes da Boticário vêm de redes sociais, por verem uma propaganda ou alguma coisa desse sentido, e vão atrás dos produtos da Boticário. 28% é indicação. Alguém usou o produto, indicou para outra pessoa e ela foi atrás dos produtos da Boticário. Busca orgânica, então uma pessoa queria um produto X, pesquisou, por exemplo, na internet, viu que o produto que ela queria tinha no Boticário e, bom, foi lá, foi atrás, tá? E isso representa 22% do total de pessoas que são clientes da Boticário, tá? E daí eu tenho outros, né? Outras formas que a pessoa chegou ao Boticário, por exemplo, tá? O que é importante de falar sobre esse tipo de gráfico, tá? Aqui eu estou falando de proporção, né? Eu estou falando em percentuais, e uma das coisas importantes quando a gente fala desse gráfico aqui, que é o gráfico de pizza, ele é muito parecido com o gráfico de rosca, por exemplo, de rosquinha, né? Que eu mostrei antes. Eu não posso ter muitas categorias, tá? Aqui eu tenho 4 categorias. Eu tenho redes sociais, eu tenho indicação, eu tenho busca orgânica e eu. Se eu colocar mais do que isso, talvez uma categoria a mais já ainda dá, mas se eu colocar mais do que isso aqui, é muita categoria e a pessoa não vai conseguir entender muito bem o que está sendo representado aqui, tá? Vai ficar difícil de ver. Então, se eu tiver mais categorias, eu vou ter que ir para outro tipo de representação, tá? Mas para poucas categorias, essa representação aqui de proporção faz sentido e ajuda bastante a vocês entenderem do que, por exemplo, eu colocar uma tabela aqui para vocês olharem os dados e tentarem interpretar, tá? Então, a interpretação sai muito mais fácil daqui para a gente entender, por exemplo, uma interpretação simples que a gente tira daqui, que é que me diz. Lino, uma interpretação. O que eu consigo tirar desse gráfico, olhando esse gráfico? Se eu tivesse dinheiro para investir, para aumentar os meus clientes, onde é que eu deveria investir, por exemplo? E por quê? Vamos, minha gente, não tem resposta errada. Penso eu que nas redes sociais, ou, dependendo se já tiver saturado, os clientes aí para outras, sei lá, indicações. Beleza, ok. É isso. É uma interpretação, Pablo. É isso aí. Bom, redes sociais eu vi que está funcionando bem. É o meu maior percentual hoje. Posso reinvestir ali e tentar melhorar, porque de repente
o custo de rede social é baixo para eu chamar esse cliente. Então, vou investir ele mesmo. E vou tentar deixar esse o maior de todos. Mas daqui a pouco não. Daqui a pouco eu quero de alguma forma aumentar a minha busca orgânica, né? Então eu vou fazer alguma campanha, por exemplo, mais ampla para dar mais visibilidade para minha marca e as pessoas lembrarem mais de mim, por exemplo, tá? É uma outra interpretação, tá? Daqui a pouco até alguns dos outros caminhos que não estão representados aqui e eu quero potencializar mais, porque eu acho que ele é interessante para a marca, para outras questões. Júlio, levantou a mão? Eu estava com o dedo no mouse aqui, fui tirar, clicou, por isso que eu cliquei rapidinho de novo. Ah, tá. Beleza. Tranquilo. Beleza. Aqui, média, tá? Ó, aqui, eu estou tratando de ticket médio, tá? Ticket médio, para vocês entenderem o que é, vamos lá, é o valor médio gasto por uma pessoa, por exemplo. Aqui eu estou falando basicamente de quanto que uma pessoa gastou na média em cada um desses meses, tá? Essa é uma representação um pouquinho mais complexa, porque ela tem muitas mais informações do que um gráfico simples de barra que a gente viu antes, né? Mas aqui a gente está querendo fazer uma comparação, né? Eu tenho uma média, o meu ticket médio, por exemplo, é 95, que é essa linha laranja, e eu tenho a variação disso ao longo do tempo, tá? Aqui, eu não estou necessariamente querendo saber, eu poderia analisar a tendência, e se a gente botasse uma tendência aqui, provavelmente ela seria de alta, mas talvez a variação não seja forte o suficiente para eu dizer que é uma tendência de alta. Tá? Eu teria que ver mais resultados ao mês para entender se realmente está aumentando ou se é só uma variação normal que acontece mês a mês. Mas o importante aqui é eu entender que o meu ticket médio é 95 e que a cada mês o ticket médio varia para cima ou para baixo. Tá? A média me ajuda a entender se eu estou dentro de uma faixa, tá? De uma faixa de variação. Então, por exemplo, no mês de janeiro, as pessoas que compraram o meu produto gastaram em média R$82. Os meus produtos, né? Vamos pensar em vários produtos diferentes, mas gastaram R$82, tá? Ou seja, abaixo do meu ticket médio, né? Do valor que, considerando todas as vezes que alguém comprou de mim, ela gastou, na média, R$95. Então, no mês de janeiro foi menos. No mês de fevereiro foi exatamente a média. No mês de março, um pouquinho menos. Já no mês de abril e maio foi a mais, tá? Aquela média me ajuda a entender, tipo, quais os meses, se, por exemplo, tem alguns meses em que sempre é mais, tem alguns meses que é sempre é menos, ou se tem algum tipo de padrão, e daqui a pouco o meu ticket médio, talvez 95 não represente muito bem o que está acontecendo, né? Por exemplo, se eu tivesse um 50 aqui embaixo, faz sentido? Putz, talvez não. Aconteceu alguma coisa errada aqui. Está muito longe do meu ticket médio, né? Então, quando eu tenho pequenas variações, eu vou ter esse padrão, que é a média geral, e as variações em volta desse padrão aqui, tá? Quando a gente está falando de média, ela nos ajuda a entender esses padrões, geralmente de indicadores que têm variabilidade, mas eles têm uma variabilidade pequena. Por exemplo, o peso médio dos fardos que vocês coletaram, né, no exercício que eu passei, muito provavelmente a variação deles é pequena. Então, eu devo ter uma média, provavelmente uma média de tamanho, de peso dos fardos, e daí o que vocês coletaram vai variando dentro de uma faixa de mais ou de menos. Tá? Então, só para vocês entenderem isso. Por fim, daí aqui eu tenho variância, tá? Aqui eu não estou querendo ver uma quantidade direta, por exemplo, não estou querendo saber quanto que eu produzi no mês. Eu estou querendo saber quanto que eu produzi a mais do que o mês passado, tá?
Então, aqui eu tenho crescimento percentual por mês, né? Então, aqui eu tenho crescimento no eixo Y e ao longo do tempo, né? Que são os meses no eixo X. Então, por exemplo, aqui no primeiro mês, eu cresci 2% em relação ao mês anterior. No mês seguinte, em fevereiro, eu decresci, né? Eu encolhi, vamos dizer assim, eu diminuí 2%. E depois eu comecei a crescer de novo. E daí eu fui só crescendo, crescimento, 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 sempre em relação ao mês anterior, tá? Aqui eu estou olhando proporções, então é percentual, tá? É um gráfico um pouquinho mais complexo de entender, mas às vezes ele nos ajuda a entender essa variação de crescimento, por exemplo. Eu estou querendo analisar coisas que crescem ao longo do tempo, tá? Bom, cada indicador pede uma representação diferente, tá? Eu mostrei alguns para vocês aqui e dou aqui algumas indicações, tá? Bom, dados categóricos, né, geralmente uma proporção, um volume, daí é melhor eu usar um gráfico de barras ou de colunas, né, porque eu consigo comparar tamanhos. Então, o gráfico tem que me ajudar a entender o que está acontecendo. Se eu colocar barras, uma maior e uma menor, eu consigo comparar elas duas e ter uma interpretação mais correta do que está acontecendo, tá? Partes de um todo, né? Ou seja, me ajuda muito mais a entender proporção. Então, se eu tiver um todo, que é um círculo, e dividir ele em partes iguais, em partes proporcionais, eu consigo entender que uma fatia de uma pizza é, sei lá, uma parte do todo do círculo, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, eu já mostrei, por exemplo, o percentual da quantidade de material de cada tipo dentro de todos os materiais que vocês produzem, pode ser interessante de analisar e entender se tem algum tipo de padrão que vocês têm na produção de vocês, tá? Que nem eu mencionei, super importante não fazer muitas fatias, não dá certo. Tem que fazer no máximo 5 fatias ali, senão tu começa a ter muita informação num gráfico só que não vai atender, tá? Evolução no tempo, daí variância e tendências. Então, a gente falou de tendências lá no início, né? Quando eu mostrei para vocês naquele primeiro gráfico lá, que tinha aquele padrão sazonal, eu fiz uma linha, né? Por quê? Porque uma linha consegue representar muito mais fácil uma tendência, tá? Então, gráficos de linha vão ajudar a gente a entender subidas e descidas, né? E mostrar um fluxo que pode nos ajudar a entender um indicador. Bom, distribuição de dados, daí a gente está falando de média e dispersão, é um assunto um pouquinho mais complexo, não é tão simples de fazer um histograma ou um boxplot. Eu vou mostrar para vocês um que eu fiz, para vocês entenderem do que eu estou falando, mas ele nos ajuda a entender o que mais acontece. Por exemplo, às vezes essa informação não é tão útil, tá? Mas eu noto, por exemplo, que, estou percebendo que todo sábado a minha coleta é maior, por algum motivo. Mas eu não tenho certeza se realmente se é no sábado. Então, eu vou pegar todos os meus dias da semana, a quantidade que foi coletada em cada um deles, e vou fazer um gráfico, né, que vai me demonstrar aonde mais eu tenho coletas, por exemplo. E daí eu vou ver que é sempre no sábado. No sábado é onde mais tem quantidade coletada, por exemplo. É mais ou menos isso que esse gráfico nos ajuda a demonstrar. Ele não é tão simples de fazer, ele requer alguns cálculos a mais, mas ele fica a título de curiosidade para vocês. Se vocês quiserem, a gente pode trabalhar mais com isso. Opa. Agora, eu quero fazer outra coisa com vocês. Vocês viram que eu pedi para vocês, se possível, estarem com o computador aberto e com os dados que vocês coletaram, tá? Por quê? Porque eu vou tentar fazer algum trabalho mais prático com vocês para vocês entenderem um pouquinho na prática o que é isso que eu tô falando para vocês, tá? O que eu fiz aqui?
Eu peguei mesmo instrumento de medida que eu passei para vocês e peguei alguns dados aleatórios aqui, tá? Montei aqui um esqueminha para mim, uma minha planilha, tá? Como se eu tivesse feito essas coletas também, tá? Não são dados reais, mas eles vão servir para a gente poder trabalhar um pouquinho, tá? Primeiro de tudo, como é que vocês se entendem com o Excel? Bem, mal, vocês odeiam ele, ele é malvado, nunca falaram com ele, enfim. Só para eu entender o quão complexo a gente pode ir ou não. Quem já usou Excel faz um joinha para mim. Todo dia. Desculpa, já usou o Excel para quê? Usa o Excel no dia a dia, assim, ou já usou uma vez, pelo menos? A gente lá na Univale usa bastante. Beleza. Aliás, eu só sei usar praticamente Excel. O pouco que eu sei do Excel, né? Tá, legal. Mas eu tenho até um pouco de dificuldade a trabalhar com Word. Não gosto muito. Prefiro o Excel. Não, tranquilo. Bom, pelo que eu vi aí, tá meio que meio a meio, né? Tem gente que nunca usou, tem gente que já usou e usa frequentemente, tá? Eu vou tentar deixar o mais simples possível, tá? A gente não vai fazer análises super complexas, até porque não dá para a gente ir muito assim. Mas só para vocês entenderem o que dá para fazer, tá? A tabela que eu passei para vocês, eu acho que eu passei ela em PDF e eu passei ela já em Excel, se eu não me engano, ou em Word. Tanto em Word quanto em Excel, vocês podem copiar, colar e colocar aqui no Excel e vai dar tudo certo, tá? Bom, vou tentar fazer do zero, tá? Fui lá, coletei meus dados, coloquei aqui nessa planilha e agora bom, eu tenho que começar de algum lugar, né? O que eu vou fazer agora? Bom, primeira coisa, tá? Só olhando os dados aqui, eu não consigo ver muita coisa, assim. Se eu olhar com mais minúcia, né, com mais cuidado, talvez eu veja alguns padrões, eu entendo algumas coisas assim só olhando. Mas eu quero realmente ver uma representação gráfica, porque vai me ajudar a entender melhor do que eu estou falando. Mas sempre olhar e entender os dados, a primeira parte de uma análise de dados, de indicadores, eu preciso entender o que eu estou vendo, tá? E eu começo sempre vendo o quê? Quais são os meus rótulos de dados. Rótulos é o nome que a gente dá para a coluna, tá? Rótulo de um dado é o nome da coluna. Então, o que eu vou ver aqui? Embora eu já saiba, mas é bom sempre eu passar um a um. Bom, eu tenho uma data, então eu tenho a data aqui, então eu tenho os dias em que cada uma da coleta de dados foi feita. Eu tenho tempo. Aqui eu não coloquei um título, mas eu deveria ter colocado um título aqui, que é produção de fardos, né? Então, estou falando do tempo em minutos que um fardo demora para ser produzido, tá? Eu deixei mais simples aqui. Tipo de material, daí eu tenho aqui papel, plástico, papel, plástico, papel, plástico. Então, eu peguei 2 tipos de materiais só, e aqui que eu estou analisando. Eu peguei peso em quilos, então aqui eu tenho o peso de cada fardo que foi medido, eu tenho o peso individual de cada um deles, tá? Em quilos. E eu tenho uma escala de qualidade, tá? Que eu mandei o áudio para vocês, tentei explicar mais ou menos o que eu queria dizer. Numa escala de 1 a 5, eu coloquei aqui, por exemplo. Então, 1 sendo ruim e 5 sendo bom. Então, eu coloquei aqui uma escala de 1 a 5. Vocês podem ter usado a escala que vocês quiserem, não tem problema nenhum. O importante é só que ela esteja em números, tá? Para a gente poder plotar depois no gráfico. O importante é que a gente tenha números, tá? Porque para plotar num gráfico eu preciso que sejam números. Vocês podem só transformar, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E daí eu coloco aqui bom, aliás, ótimo. Excelente, né? Ótimo, bom, regular, regular,
ruim e péssimo, tá? Só isso. Tá? Uma escala simples, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer a escala que vocês quiserem. Tá? O importante é seguir a escala. Ok, então eu já sei que eu tenho essas informações aqui. Tá? Cada coluna vai sempre ter essas informações. E importante sempre, em parênteses, colocar qual a unidade de medida, tá? Quando tem uma unidade de medida, por exemplo, tempo, eu tenho que colocar que esse tempo está sendo medido em daí minutos, segundos, horas. Peso, tem que colocar quilos, toneladas, enfim, isso é importante, tá? Bom, já entendi quais são os meus rótulos de dados, o meu próximo passo, daí é entender o que cada coluna me traz de informação que eu posso tentar começar a explorar. Eu já anotei aqui, por exemplo, que o tipo de material é importante, por exemplo, que eu analise de forma separada. Então, não faz sentido eu analisar papel e plástico. Pelo menos não para a produção de fardos. Por quê? Porque um fardo de papel e um fardo de plástico são diferentes, principalmente em tempo e em peso, tá? Então, não faz muito sentido eu fazer uma análise com esses dados dessa forma, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou selecionar os meus rótulos de dados, as minhas colunas, e eu vou vir aqui em classificar e filtrar, tá? Então, eu vou selecionar eles aqui, vou vir em classificar e filtrar, e eu vou colocar um filtro, tá? Tem um atalho ali, Ctrl Shift L, mas não precisam decorar isso. Vocês podem fazer direto pelos botõezinhos, tá? Que é o jeito mais fácil. Quando eu apertei ali em filtros, eu coloquei, apareceu aqui, ó, uma caixinha do lado de cada coluna, que eu vou poder selecionar os dados que eu quero que apareçam, tá? E daí eu vou vir aqui, ó, no tempo, vamos no material, tá? Então, por exemplo, eu vou aqui no material, e eu vou ver aqui, eu posso classificar essa coluna, por exemplo, eu posso ordenar ela do maior para o menor, eu posso ordenar ela do menor para o maior, eu posso classificar por cor, enfim, tem várias coisas que eu posso fazer. O que me interessa aqui nesse momento é que aqui, ó, nessa caixinha branca, ele me apresenta todos os valores que aparecem nessa coluna. Então, ou seja, aqui eu tenho papel e plástico. São os dois únicos valores que aparecem aqui, tá? Não tenho nenhum valor diferente. Poderia ter vidro aqui, mas eu não tenho. Então, eu tenho papel e plástico, tá? Então, beleza. Ok. Agora eu vou analisar tempo. Bom, tempo, quando eu faço eu olho essa mesma caixinha branca, vocês vão ver que tem vários diferentes aqui, né? Tem 14.3, 14.8, 15.3, né? Então, são todos os valores que aparecem nessa coluna, tá? O mesmo por peso é a mesma coisa, tá? Então, tem aqui todos os valores que aparecem, todos os valores diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho um valor igual, deixa eu ver aqui, eu não tenho nenhum valor igual na coluna aqui, mas, por exemplo, se eu tiver dois valores de 300, tá? Na coluna, ali ele só vai aparecer uma vez. Aqui, ó, vai aparecer 300 só uma vez, tá? Qualidade, bom, qualidade tem, ó, aqui na qualidade eu só tenho dois valores, que é 3 e 5. Então, eu só tenho fardos ótimos e fardos regulares, tá? Isso me ajuda também a entender como é que é essa disposição desses dados aqui. Bom, uma vez que eu fiz essa seleção de dados, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar só um tipo de material. Então, eu vou vir aqui na caixinha branca, vou desselecionar tudo, ou posso só desselecionar o material que eu quero, mas eu vou desselecionar tudo e escolher o material que eu quero. Eu quero só trabalhar com plástico, tá? E daí eu vou dar OK. Dei OK, a minha planilha, agora ela só tem fardos de plástico, tá? E daí, a partir daqui, eu vou fazer... eu vou começar as minhas análises. Então, eu vou tirar essa planilha
selecionada aqui e vou levar para um outro lugar para poder trabalhar só com ela, tá? E vou fazer o mesmo com a planilha de papel, tá? Que é só eu selecionar daí só o papel e ele fica também a mesma planilha. O que eu vou fazer então? Bom, vou começar pelo plástico. Então aqui, ó, eu vou dar o OK e eu vou abrir uma nova aba, só para não estragar aqui a visualização da planilha de coleta. Então, eu vou abrir aqui uma nova aba. Vou dar um... Eu selecionei tudo, né? Então, ó, eu vou vir aqui, vou selecionar tudo, com o mouse mesmo. Vou dar um Ctrl C, ou copiar, que pode ser aqui, ó, aqui em cima. Espera um pouquinho. Vamos fazer desse jeito aqui. Ó, selecionei tudo. Vou vir aqui em cima, vou copiar, certo? E daí eu vou lá na minha planilha nova que eu criei e vou colocar colar. Colar, tá aqui. Já tá colar, tá? E daí eu criei aqui, ó, eu tenho uma planilha, uma tabelinha, na verdade, só com os plásticos, tá? E aí agora, aqui em cima disso, eu vou começar a fazer alguns gráficos, para eu poder entender o que aconteceu, tá? Então, vamos começar a fazer o seguinte. A forma mais simples de fazer um gráfico é eu selecionar as colunas que eu quero, tá? Eu estou selecionando aqui só com o mouse mesmo. E depois disso, eu vou em inserir. E daí, eu posso fazer dois caminhos. Se eu já sei o que eu quero representar, eu posso já selecionar aqui os vários tipos de gráficos para selecionar o que eu quero, tá? Mas, vamos dar uma olhada nos gráficos recomendados, que é uma opção que o Excel traz, que pode nos ajudar, de repente, a ver qual é a melhor forma de eu estar visualizando esses dados, tá? Então, aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele me tem, ó, tempos e minuto. Ele coloca aqui, dá uma opção. Não sei se ela está aparecendo para vocês. Ela aparece para vocês? Ela não aparece para vocês. Então, eu vou fazer algumas opções aqui, porque é uma caixinha fora. Então, ó, eu tenho essa opção aqui, tá? Então, eu coloquei no gráfico o quê? Eu coloquei tempo e coloquei a data. Então, eu tenho tempo no eixo Y. Deixa eu colocar aqui. Título dos eixos. Ó, aqui eu tenho tempo ou data. Vamos colocar data. Data. E aqui no eixo vertical eu tenho tempo em minutos. Certo? Aqui é minutos por fardo, né, que eu estou dizendo aqui. Por dia. Opa! Tá? Bom, daí eu posso dar uma olhadinha já o que isso mostra para mim. Tá? Eu consigo ver o que aqui, basicamente? Olha, dá para eu ver, por exemplo, que eu comecei no dia 2, que foi quinta-feira da semana passada, eu comecei com um tempo de aproximadamente 25 minutos para fazer um fardo de plástico. E daí, por algum motivo, ele veio caindo. Tá? Ele veio caindo, até que no dia 7 de julho, foi ontem, eu tive, putz, alguém fez um fardo em 16 minutos. Tá? E depois ele voltou a mais ou menos o que estava sendo antes. Tá? Bom, aqui eu posso, por exemplo, supor que talvez tenha uma tendência de queda desse gráfico. Tá? Então, alguma coisa, sei lá, aconteceu aqui e o pessoal foi conseguindo fazer fardos cada vez mais rápido. Tá? E, de repente, isso pode indicar alguma coisa. Mas, no dia 7, o tempo foi muito menor. Tá? Então, o tempo muito menor, e vocês veem que ele sai meio que do padrão, né? Eu estava vendo ali 25 e tal, estava diminuindo, mas não estava diminuindo tanto assim, né?
Mas aí no dia 7, putz, o cara chega em 16. Aí, isso aqui é uma coisa importante de sempre, quando a gente está olhando uma representação gráfica, se questionar. E é isso que é o principal de uma análise de gráfico. É questionar o que tu está vendo. Não é só aceitar. Então, por exemplo, eu tenho um número muito baixo aqui. Tá, mas por que que esse número foi baixo? Faz sentido ele ter sido tão baixo? Como é que o cara conseguiu fazer um fardo em 16 minutos se ele estava mais ou menos demorando, putz, pelo menos mais de 20? Todas as vezes foi mais de 20. A maior parte das vezes foi maior de 20, tá? E esse número ele pode ser várias coisas, tá? O importante é vocês sempre se questionarem do que é, o que aconteceu, tá? Às vezes pode não ser nada, tá? Mas às vezes pode ser alguma coisa importante. Opa, fiz o contrário. Isso e isso. Esse ponto aqui, ele é um ponto de interesse. Ele pode ser um ponto de interesse bom ou pode ser ponto de interesse inútil. Vocês podem chegar à conclusão de que na hora lá de medir não era 16, era 26 e vocês marcaram errado. Ou a pessoa que estava marcando marcou errado, tá? Daí vocês têm que tomar alguma atitude quanto ao procedimento de preenchimento, por exemplo. Ou não. Ou tu vai lá, fala com o prenseiro e o prenseiro diz, não, não, esse dia aí eu consegui em 16 minutos mesmo. E daí tu vai explorar essa informação de uma outra forma. Tu vai querer entender o porquê que aquilo aconteceu e por que não aconteceu das outras vezes. E daí, por exemplo, o prenseiro vai dizer, não, 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 esse dia aí eu resolvi chamar um colega meu para me ajudar, porque a gente tinha muita coisa, muito fardo para fazer, e daí a gente foi os dois juntos e acabou sendo muito mais rápido a gente fazer em duas pessoas. Bom, então é uma informação valiosa para você. Esse 16 ele indicou para vocês que tem uma forma de o prenseiro trabalhar muito mais rápido, por exemplo, que é trabalhando com uma pessoa junto. Ou pode ser outra coisa. Mas o importante é que vocês, olhando o gráfico, vocês entenderam isso. Tá? Eu poderia colocar mais informações, por exemplo. Esse número aqui, ó, eu vou alterar ele aqui, e ele poderia ser 40, por exemplo. Tá? Agora, o meu ponto fora da curva foi para mais. Então, o prenseiro foi fazendo 20, 25, 24, 22, 40, 22. Então, esse 40 também é um indicativo de alguma coisa. Pode ser boa, pode ser ruim. Bom, o 40 pode ser também uma medição errada. Era para ter sido, sei lá, 20 e o cara marcou 40. Mas pode ser outra coisa. Pode ser que o prenseiro, nesse dia, deu um problema no equipamento, por exemplo, e travou uma peça na hora que ele estava fazendo ali, não conseguiu e demorou 40 minutos até voltar a reestabelecer o funcionamento do equipamento. Demorou aí uns 20 minutos, por exemplo. Beleza, é importante vocês saberem que isso aconteceu, tá? Por quê? Porque daqui a pouco pode te indicar, isso está acontecendo, vamos de repente extrapolar isso para o mês inteiro. Se eu notar, por exemplo, que eu tenho tido mais paradas ou momentos em que a prensa tem problema mais seguido ao longo do mês, pode ser sinal de que vocês estão precisando fazer uma manutenção preventiva na prensa para evitar daqui a pouco dela estragar de vez e vocês pararem com a produção, tá? Isso são só algumas interpretações que vocês podem fazer a partir de um gráfico simples aqui, tá? Que é só tempo por gasto, tá? Vamos fazer outro aqui, que o nosso tempo está correndo. Vamos fazer outro, rapidinho. Vou pegar agora, para eu pegar colunas que não estão no mesmo, um do lado da outra, eu vou pressionar Ctrl, tá? Que é como é que é? A tecla CTRL, que vocês podem olhar no teclado de vocês, CTRL, e ela fica geralmente no canto inferior
direito do, do teclado de vocês. Eu vou segurar, vou pressionar ele e vou ficar pressionando o tempo todo, tá? Então, eu vou selecionar essa coluna aqui e depois eu vou selecionar a coluna peso, tá? Vou soltar o Ctrl. Opa, estava com outra coisa selecionada aqui. Tá? Aqui, aqui. E eu vou fazer de novo. Vou lá inserir. Vou selecionar um gráfico aqui. Dessa vez eu vou fazer um gráfico de barras. Opa, ele não me ajudou. Peraí, vamos de novo. Vamos inserir, vamos ver tipo. Ele não me ajuda. Ele, vamos lá. Aqui. Ó, um gráfico de barras, tá? Só para a gente fazer uma representação diferente. Bom, aqui eu estou analisando peso, tá? Primeira coisa para vocês perceberem aqui. Deixa eu colocar os títulos dos eixos. Aqui eu tenho data. E aqui eu tenho peso. Tá? Tem alguma coisa estranha aqui. E eu queria ver se vocês sabem me dizer o que que é. Não é um problema, mas é algo que pode confundir vocês na hora de analisar um gráfico. Que está acontecendo nesse gráfico aqui que o Excel fez sozinho. Você sabe me dizer o que que é? Tem uma ideia? Aqui, ó, gente. Vocês estão vendo que a diferença entre as barras está bem grande, né? Aqui, 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 né? Pois é. Isso está acontecendo, sabe por quê? Porque a escala desse gráfico aqui está errada. Está errada não, mas ela está diferente. Eu não estou começando em 0. Eu estou começando em 175. Tá? Se eu colocar para começar em 0, aí a diferença de peso ela é pequena. Tá vendo? A diferença entre as barras ela não é tão visível. Ela tem uma variação menor. Isso muitas vezes é um artifício para enfatizar pontos que a gente quer, mas na maioria das vezes ela serve para nos atrapalhar, tá? Dependendo do que eu estou analisando. Por quê? Porque se eu olhasse o gráfico da forma que estava antes, assim, eu acharia estranho. Poxa, quer dizer que no dia 2 eu fiz um fardo desse tamanho, vamos dizer assim, com esse peso todo, e no outro dia eu fiz um muito menor. E na verdade não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi isso. Eu fiz fiz um fardo com esse peso e no dia seguinte eu fiz um pouco menor, sim, mas não tão menor assim, entendeu? E por isso que a escala, quando eu olho o gráfico, a escala é importante, tá? Então, começar do zero, nesse caso aqui, é importante para não me perder na hora de analisar, tá? Aqui vocês vão ver, por exemplo, que os pesos variaram dentro de uma faixa, provavelmente, entre 220 e 210 quilos, né? Deixa eu colocar o rótulo dos dados aqui. Ó. Então, aí, 214, 220 foi o maior número, 190 foi o menor. Tá? Então, variaram aqui dentro e tal. Posso fazer uma comparação daqui a pouco, colocando o tempo que demorou para cada fardo ser feito, para ver, por exemplo, será que um fardo que tem peso menor demora menos tempo para fazer? Poderia fazer essa análise também. Será que um fardo maior demora mais tempo para fazer? Enfim, eu vou ter várias representações que eu posso tentar explorar para entender melhor o que aconteceu. Tá? Eu posso fazer cálculos, tá? Em cima dessa tabela, essa tabelinha aqui. Posso fazer alguns cálculos aqui, por exemplo, para medir a média de tempo que demorou para fazer um fardo.
A mesma coisa aqui, para saber a média de peso. Tá? Isso pode me indicar algumas coisas. Então, por exemplo, eu sei que o peso médio de um fardo de plástico é 207, e eu sei que o meu tempo médio de fazer um fardo foi 26. Aí a questão é, bom, considero ou não considero esse número que foi fora do normal, por exemplo? Bom, daí é uma tomada de decisão de vocês. Posso ou não considerar. Tá? Gente, estamos já no nosso horário. Eu só vou voltar para a apresentação, porque eu quero passar para vocês a nossa atividade da próxima semana, tá? Para os que já fizeram a coleta de dados da última aula, vai ser só mais um passo, tá? Para os que ainda não fizeram, se por acaso não fizeram, vão ter que fazer a coleta de dados e a tarefa que eu vou dar hoje, tá? Então, a tarefa para a semana que vem é a seguinte: eu vou dar primeiro um questionário para vocês, daí para vocês responderem algumas perguntinhas, fazerem algumas análises básicas, assim, nada muito complexo. E depois eu vou querer que vocês façam alguns gráficos a partir dos dados que vocês coletaram. Vocês podem fazer, inclusive, os que eu fiz agora, tá? E eu quero que vocês analisem esses gráficos e cheguem a alguma conclusão. Mais ou menos que nem a gente foi fazendo ao longo da aula, tá? Então, vocês vão olhar aquele gráfico e tal, e vão dizer qual a conclusão que vocês chegaram olhando aquele gráfico ali, tá? A partir daqueles dados que vocês coletaram na última aula, tá? Quem ainda não fez a coleta de dados, faça. Vocês podem complementar os dados que vocês já coletaram com mais dados diários até a semana que vem, se quiserem. Quanto mais dados, melhor a informação depois que é gerada em cima desses dados. A gente consegue ver mais padrões, por exemplo, de funcionamento do que a gente está medindo. Então, quanto mais medições, melhor. Mas a partir daquelas medições iniciais, vocês já podem conseguir fazer alguns gráficos iniciais, tá? Dúvidas, gente? Eu vou disponibilizar o material para vocês, junto com o questionário. Vocês vão precisar mais ou menos dele para poder responder também. E acho que vocês vão ter a gravação da aula também, para poder olhar de novo e ver tudo que a gente conversou aqui, para poder ajudar vocês também na hora dos exercícios. E aguardo vocês na semana que vem. Semana que vem, eu e a professora Nath estaremos juntos no dia 14, que é na terça, e estaremos juntos de novo daí no dia 15, onde a gente vai continuar, então, esse trabalho em cima de análise de dados, tá? Não sei se a professora Nath já antecipou, mas vocês já estão trabalhando com inteligência artificial. Semana que vem a gente vai trabalhar um pouquinho com inteligência artificial também para análise de dados, tá? Certo, minha gente? Até semana que vem.